Muito bom dia a todos os que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Também quem nos acompanha online, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para todos, que Deus nos abençoe. Deus está connosco aqui, Ele merece e é digno de todo o nosso louvor. Aos irmãos que estão aqui presentes, precisamos muito da vossa ajuda. A quem nos visita, seja muito bem-vindo. Pertence a Deus, subimos juntos, amém. Ele merece todo o louvor, cada som de glória, juntos numa só voz, aleluia. O louvor pertence a Deus. Canta aleluia ao nosso Deus, vem dar glória, aleluia ao nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Vamos juntos, igreja. Ele merece todo o nosso louvor, cada som de glória numa só voz. Vem dar-lhe teu louvor, pertence a Deus. Aleluia. Canta aleluia ao nosso Deus. Glória, aleluia ao nosso Deus. Juntos, damos o louvor ao Senhor. Pertence a Deus. Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta, amém. Sim, Ele é, sim, Ele é. Deus que salva, Deus que cura, Deus que liberta. Sim, Ele é, Vamos sim, cantar Ele juntos é. dizendo: Deus que salva, amém. Deus que cura, Deus que liberta. Sim, Ele é, sim, Ele é, sim, Ele é, sim, Ele é, amém. Ele merece todo o louvor, cada som de glória, juntos numa só voz, aleluia. O louvor
Cantamos ao Senhor o louvor, aleluia. Ele merece todo o louvor. Ai, cada som de glória numa só voz. O louvor, o louvor, o louvor, o louvor, aleluia. O louvor pertence ao Senhor, pertence a Deus. Aleluia! É bom nós conhecermos Jesus e saber que somos dele, que ele comprou a nossa vida, entregando a sua própria vida. E nesta manhã celebramos isso também, aleluia. Amada igreja, prezado irmão, prezada irmã, prezada visita, bem-vindos. Este é um lugar de bênção porque Deus está aqui. Preparem-se, vamos cantar isto com toda a nossa alma, juntamente com a banda, com toda a igreja, com todos os que estão lá em casa. Vamos celebrar ao Senhor, aleluia. Este tema é maravilhoso e pede as nossas palmas dobradas. Juntos. Vamos banda, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Está do nosso lado, lutando por nós, dá-nos a vitória. Jesus triunfou, nós não temos medo, temos seu poder. Jesus está aqui. Oh, oh, está do nosso lado, lutando por nós, dá-nos a vitória. Jesus triunfou, nós não temos medo, temos seu poder. Jesus está aqui. Leva nossas cargas, livra-nos do mal, dá-nos a vitória sobrenatural. Nós não temos medo, temos seu poder. Jesus está aqui. Vivemos com ele, aleluia. Viverei, não morrerei, seu nome eu exaltarei. Declaro hoje que salvo sou, só em Jesus. Leva nossas cargas, livra-nos do mal, dá-nos a vitória sobrenatural. Nós não temos medo, temos seu poder. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, seu nome eu exaltarei. Declaro hoje que salvo sou, só em Jesus. Aleluia, amém. Eu viverei, não morrerei, seu nome eu exaltarei. Declaro hoje que salvo sou, só em Celebramos hoje neste lugar. É a vitória para a nossa vida, aleluia. Não vem, não nasce de nenhum de nós, não, vem dele, de Jesus, aleluia. Por isso temos de entrega a nossa vida, tudo o que somos, o nosso caminho, confiamos nele. Jesus é conosco, Jesus é conosco, aleluia. Cantamos juntos. Deus está conosco, dissipando as trevas. Seu reino de glória não será movido. O nome de
É Ele a quem nós servimos. Aleluia! Bem-vindos a todos a este lugar nesta manhã. Bem-vindos a todos os que nos seguem online. Obrigado por se juntarem à celebração, ao tempo de adoração. Nesta manhã, aqui neste lugar, Deus está connosco. Aleluia! Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos da vitória e nos momentos de angústia e tristeza, Deus está conosco. Aleluia! Irmão, irmã, prezada visita, seja qual o momento que está a atravessar na sua vida, eu não sei, mas sei que Deus sabe e sei que Deus pode. Ele tem a última palavra. Confia, espera nele, busca-o de toda a tua alma e de todo o teu coração. Quando voltarmos a cantar que Deus está connosco, que Ele dissipa as trevas, o seu reino de glória não é movido, é na tua vida, é na minha vida que está a glória do Deus vivo. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus! Por favor, agradeço, tomem o vosso lugar enquanto preparam a vossa oferta. A voz dos instrumentos vai nos ajudar, porque nós estamos a declarar desde as 9 horas da manhã, juntos aqui, que Deus está conosco aqui. Ele é por nós, Ele é por nós. Amém, amém, amém. Aleluia. Se ainda tens fogo, aleluia, fica com a igreja, aleluia. Fica com o Senhor da igreja, cantando, salmodiando, dando glória ao seu nome. Aleluia. Cantamos juntos. Deus está conosco, dissipando as trevas. Seu reino de glória não será movido. O nome de Cristo, amém, vence o inimigo. Jesus eu louvarei. Oh, aleluia. Deus está conosco, sim, dissipando as trevas, sim. Seu reino de glória não será movido. Mas o nome de Cristo vence o inimigo. Jesus eu louvarei, louvarei. Porque Deus está conosco, dissipando as trevas. Seu reino de glória não será movido. O nome de Cristo vence o inimigo. Jesus eu louvarei. Vivemos nele, viverei, não morrerei. Seu nome eu exaltarei. Declaro hoje, salvo sou em ti, Jesus. Viverei, não morrerei. Seu nome eu exaltarei. Declaro hoje, salvo sou em Jesus. Sou em Jesus. Sou em Jesus. É uma voz. Sou em Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sentir-nos abandonados nunca, desprezados nem pensar, esquecidos jamais. O preço pela nossa vida foi muito alto. Muito alto, aleluia. Jesus deu a sua vida, mas ressuscitou, aleluia. Comemoramos hoje isto neste lugar. Jesus vive e vive para sempre. Jesus vive para sempre. Amém. Aleluia! E que isso seja verdade em cada um de nós aqui neste lugar. Bem-vindos a todos. O nosso culto, a nossa celebração e tempo de adoração vai continuar. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado a todos os irmãos. Paz do Senhor.
ajeitar aqui a tecnologia. É uma necessidade. É bom estarmos na casa do Senhor. Amém? Já tivemos aqui um bom tempo, nesta manhã, adorando, ministrando, permitindo que o Espírito de Deus, Ele faça aquilo que sabe fazer melhor do que ninguém, que é falar ao nosso coração. Amém? Espero que os irmãos estejam animados. Não é? Eu vou pedir só o favor de me reduzirem aqui um bocadinho estas luzes. Obrigado, Samuel. Reduzirem aqui um bocadinho a intensidade destas luzes, que é para eu poder ver, porque eu não vejo. Algumas informações antes de entrar na palavra do Senhor. Esta semana nós começamos amanhã uma semana de oração. Começará amanhã às 8h30, das 8h30 às 9h30 todos os dias e terminará na sexta-feira. E a partir desta semana, todas as sextas-feiras, teremos aqui culto de oração. Também foi informado que nós iríamos começar esta semana o culto de senhoras, à quinta-feira, mas depois de refletir sobre toda a evolução dos acontecimentos, entendemos que seria melhor não recomeçar, até porque este culto de senhoras normalmente são irmãs com mais idade que vêm e, considerando toda a situação, entendemos não ser a melhor altura. Informar o Ministério que no sábado nós teremos reunião de Ministério. E agora vamos orar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pelas ofertas que foram levantadas, agora também no culto anterior. Isto aqui está um bocadinho complicado, não é? E vamos orar também pelos enfermos, está bem? Nós temos recebido informação de que algumas pessoas estão a passar por momentos menos bons, alguns com caso de Covid, outros com outras enfermidades, porque parece que agora o Covid é a única doença. Antes fosse. Mas não é, há outras e nós queremos orar por toda a gente. Dizer que dos casos que eu conheço daqui da igreja, que são alguns, o único caso mais complicado que tivemos foi o da irmã Lourdes, que chegou a estar nos cuidados intensivos, mas já está na enfermaria, já está a recuperar naturalmente. E algumas pessoas que tiveram já estão a aparecer porque já deram negativo. E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Nada vem à nossa vida que deixe Deus de boca aberta. Que Deus diga assim, fui apanhado de surpresa, não é? Nada. Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos dele, Ele comprou-nos, somos possessão dele e Ele sempre fará o melhor para nós. Amém? Sempre fará o melhor. Ainda que muitas vezes esse melhor a nós não nos pareça. Mas o propósito de Deus não é o momento agora, é o resultado final. E o resultado final é nós um dia chegarmos à casa do Pai. Amém? Chegarmos à glória. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nós agradecemos-te pelo bom tempo que já passámos na Tua presença, na primeira hora, e agora quando estamos de volta para continuar a celebrar a Ti. Queremos agradecer-te pela Tua boa mão e pela Tua graça, e queremos agradecer-te também pelas ofertas que o Teu povo vai trazendo à Tua casa, para que haja mantimento na Tua casa, porque este é o princípio da fidelidade, Senhor. E quando nós somos fiéis, Tu ordenas a bênção sobre as nossas vidas. E eu oro para que Tu acrescentes sobre cada filho, cada filha Tua, que no seu zelo continua realizando este propósito diante de Ti. Queremos orar também pelos enfermos, agradecer-te por aqueles que, passando por situações difíceis, já alcançaram a vitória, e agradecer também por aqueles que, estando a passar por situações difíceis, também irão alcançar a vitória. E nós dizemos-te muito obrigado. E uma vez mais, ministra na nossa vida pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 12. E o tema da minha mensagem nesta manhã, eu vou falar um pouco acerca de igreja. E o tema é igreja, um misto existencial, um complexo existencial, um híbrido existencial. São palavras sinónimas, não é? Todas estas palavras, não é? E a palavra do Senhor diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia a Jesus. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia traí-lo, disse:
Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João capítulo 12, versículos 1 a 8, Almeida Revista e Corrigida. Irmãos, porquê é que eu vou falar de igreja? Um pouquinho de igreja. Eu precisava de pelo menos hora e meia para poder desenvolver a minha mensagem calmamente, desenvolvendo cada ponto. Mas como não tenho essa hora e meia, tenho meia hora, sensivelmente, eu vou focar-me particularmente num aspecto e irei depois deixar os outros pontos como tópicos para os irmãos. Nós vivemos num tempo, irmãos, num tempo em que a igreja, instituição divina, é cada vez menos compreendida e em que há muita confusão na mente das pessoas acerca do que é a igreja enquanto instituição divina. Porque a igreja não é uma instituição humana. É divino. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Vocês estão cá? Eu espero que vocês sejam pelo menos tão animados como os irmãos do primeiro culto. Está bom? E digam amém quando for para dizer amém. Também se for para dizer misericórdia, estejam à vontade para dizer. Está bem? Que eu não me aflijo, não é? O que é a igreja? É uma pergunta. O que é a igreja? O que é que eu entendo ser igreja? Qual é a igreja perfeita? Nós vivemos num tempo de especialistas. Hoje há especialistas em tudo, em tudo. E eu já aprendi também, ao longo da minha vida, que quem é especialista em tudo não é especialista em coisa nenhuma. Porque se nós nos queremos especializar, temos que nos focar numa área. Mas hoje há especialistas em tudo. Eu venho percebendo isto há algum tempo, que vivemos cercados de pessoas que acham que são especialistas em tudo e que sempre têm uma opinião sobre tudo. Gente especialista em tudo, sobre os outros. Gente especialista em todas as matérias, menos sobre a sua própria vida. Eles têm uma palavra para toda a gente. Mas nós olhamos para a vida deles e parece-nos que alguma coisa falta ali. Não está completa, não é? Os irmãos, reparem nas redes sociais. Há pessoas que comentam sobre tudo como se fossem experts em todos os assuntos. Eles comentam sobre política, sociologia, antropologia, física, física quântica, relacionamentos, vida empresarial. São experts, têm soluções para tudo. E nós vivemos neste tempo em que há pessoas que sabem de tudo, têm soluções para tudo, mas são infelizes na sua própria vida. Eu conheço alguns casos. Têm opinião sobre tudo na vida dos outros, mas não sabem lidar com os seus conflitos interiores, com as suas angústias, nem com a sua própria vida. Eles sempre sabem como é que os outros vão de resolver. Sempre têm uma palavra para os outros. Mas nós olhamos para a vida deles e percebemos que é uma teoria, porque os meus conselhos, eles só funcionam quando eles são alicerçados numa experiência e num exemplo. Vocês estão cá? Irmãos, eu posso falar muito sobre família. Eu posso aprender o discurso todo sobre como é que uma família deve funcionar. Mas se eu e a minha mulher não tivermos uma boa relação, são apenas palavras. Vocês estão comigo? São palavras. Se eu educar os outros sobre como cuidar dos filhos e a minha relação com os meus filhos não for boa, é apenas teoria. Porque as minhas palavras, aquilo que eu mostro como exemplo prático da minha vida, é muito mais importante e fala muito mais profundamente do que aquilo que eu falo. Vocês estão cá? O meu exemplo é mais importante do que as minhas palavras. Eu já irei falar disso lá mais à frente, não é? Destes especialistas, experts, muitos acham que são especialistas também em igreja. Mas a maioria dos especialistas em igreja não frequentam a igreja. Nas redes sociais, eu não sou, os irmãos sabem, já tenho dito isto, eu não sou um fã das redes sociais. Não sou mesmo.
Eu, de vez em quando, vou postando umas coisas nas redes sociais, normalmente um texto bíblico, um pequeno comentário. Eu não entro em questões, não comento os posts dos outros, não entro em polémicas, não é mesmo o meu campo. E também não vou às redes sociais a miúdo. Vou de vez em quando dá-me assim um vibe e eu vou à rede social, não é? E é estranho, quando vou às redes sociais, sempre encontro coisas que eu digo, pá, mas será possível que esta pessoa, e algumas pessoas que eu até conheço, será que este fulano consegue opinar sobre tudo e mais alguma coisa? É no mínimo estranho, porque falo, e quando eu vejo comentários sobre a igreja, e vejo muitos, percebo que muitos dos comentários que são feitos sobre a igreja são feitos por pessoas que não frequentam a igreja. Ou seja, são pessoas que, em algum tempo, elas frequentaram a igreja, em algum tempo, possivelmente, elas até tiveram alguma relevância na igreja, mas perderam essa relevância, ou por pecado, ou por qualquer outra razão, acabaram por perder essa relevância e nunca mais conseguiram recuperá-la. Outros há que nunca tiveram relevância na igreja e porque nunca tiveram, nunca se conseguiram afirmar e acabaram por se ir embora, culpando a igreja das suas idiosincrasias, culpando os outros das suas fragilidades. Então, eles estão bem e toda a igreja está errada. E isto é estranho, porque fora da igreja há umas dezenas de pessoas a criticar as centenas que estão, os milhares que estão dentro da igreja. E mais grave, estes comentários negativos são de uma insanidade tão grande, que eles criticam quem está dentro da igreja, e quem está dentro da igreja é Jesus. Porque Jesus está dentro da igreja, ele não está fora da igreja. Os que estão fora da igreja criticam quem está dentro da igreja, e uma das pessoas que está na igreja é Jesus, porque é ele quem edifica a sua igreja. Vocês estão cá? Agora, eu percebo que também há alguns críticos dentro da igreja. Também percebo que há alguns críticos dentro da igreja. Estão na igreja e criticam a igreja. E criticam a igreja porque eles não olham para eles próprios. E o problema dos críticos é que sempre criticam os outros porque medem os outros à luz de si próprios. Eles acham que eles são o modelo. Eles são a perfeição. E eu quero dizer, irmãos, que aqui na igreja de Benfica, o modelo desta igreja, e eu desejo que seja, é o Senhor Jesus. Não é o pastor António Gonçalves. Por favor, irmãos, por favor. Eu não sou modelo de ninguém. Eu procuro, pela prática da minha vida, ser uma referência. Eu procuro, pela minha forma de me relacionar com Deus, de me relacionar na minha vida familiar e de me relacionar na igreja com os irmãos, da forma como me tenho relacionado ao longo destes 30 anos. Nunca bajulei ninguém. Nunca bajulei ninguém. Nunca fui pesado a ninguém. Nunca andei a namorar, deixem-me pôr entre comas, ninguém no sentido de querer ser agradável. Irmãos, eu chamo-me António Gonçalves e eu sou o que sou, pela graça de Deus. E eu não quero ser politicamente correto, eu quero ser honesto. Eu sei que o ser político... A minha neta deu-me uma lição de moral há um tempo atrás sobre o ser politicamente correto. Porque ela dizia que eu devia de ser. Avô, tu tens que ser politicamente correto. E eu disse, filha, eu quero ser honesto. Honesto, porque eu quero agradar aos irmãos. Mas, irmãos, a pessoa com quem eu vivo 24 horas por dia é comigo próprio. E quem gosta de mim tem que me aceitar como eu sou, da mesma maneira que eu gosto de vocês, como vocês são. Vocês estão cá? Isto não fazia parte da mensagem, mas entrou. Porque pregador é assim, não é? Então, normalmente os críticos da igreja cabem nestas áreas que eu já citei, não é? Do lado de fora, eles dizem que o problema da igreja é quem está do lado de dentro. O que revela esta insanidade porque Jesus está do lado de dentro. Por que razão a igreja sempre foi contestada e hoje mais do que nunca? Os irmãos sabem, não sei se sabem, não é? Não sei se sabem. Mas eu sou professor no Instituto Bíblico. Sou professor no Instituto Bíblico há mais de 20 anos. Já ministrei, já lecionei no Instituto várias disciplinas. E dá um tempo a esta parte, porque o professor desta área reformou-se, e numa conversa com o Dião Académico, em que ele estava a desabafar a dificuldade para alguém ministrar esta cadeira, porque não há muita gente que goste disto, eu disse, mas se quiseres eu posso ministrar essa cadeira, porque isso é uma área. E ele perguntou, mas tu gostas de história? E eu brinquei com ele sobre algumas questões da história,
E ele disse, estás contratado. Bem, quando aqui diz contratado, é bom que os irmãos sabem que eu não ganho nada, não é? Estou contratado para dar a disciplina, não é? Antes, pelo contrário, eu ainda contribuo, não é? E o Samuel também é professor no Instituto, o Luís também é professor no Instituto, e nós ainda contribuímos para dar aulas, não é? Que esta é a realidade. Então, contribuímos com as nossas despesas, não é? Com algumas despesas que temos. Então, uma das coisas que eu leciono agora no Instituto Bíblico é a história da Igreja. E eu leciono a história da Igreja, desde Atos dos Apóstolos até aos dias de hoje, não é? E estudando a história da Igreja, é tão natural nós percebermos que a Igreja nunca teve uma vida fácil. Nunca foi fácil. A Igreja nunca teve uma vida fácil. A Igreja começou logo lá com os primeiros apóstolos, que não tinham nada escrito, tinham só as escrituras do Velho Testamento, e eles tiveram que se assumir, tiveram que estabelecer fundamentos, doutrina. Foi um tempo muito difícil. Hoje temos a doutrina dos apóstolos, não é? Mas logo nesse início, a Igreja começou a sofrer perseguições, começou a haver grupinhos dentro da Igreja, começou a haver o grupo A, o grupo... Os irmãos lembram-se, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, eu sei que entre vós há uns que dizem que são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, e alguns até dizem que são de Cristo, que eram os que se armavam em mais espirituais. E ele disse, isso está tudo errado, porque na Igreja ninguém é de ninguém. Na Igreja somos todos do Senhor Jesus. Amém? A Igreja que cria grupos, que alimenta grupos, seguidores de A, B ou C, é uma Igreja doente. Porque na Igreja a nossa referência é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que eu digo, os irmãos não têm que olhar para mim, têm que olhar para Ele. Porque em mim os irmãos sempre vão encontrar alguma imperfeição. Mas nele, tudo o que os irmãos encontram é perfeito. E nós estamos na Igreja por causa dele. Porque Ele edifica a sua Igreja. Então, irmãos, a Igreja, só por si, ela é um milagre. A Igreja é uma prova de que Jesus é quem edifica. Se não fosse Jesus a edificar a Igreja, historicamente a Igreja já tinha desaparecido há centenas de anos. Com todas as lutas, todas as intrigas, todas as guerrilhas que houve nas lideranças da Igreja. Isto é da história, irmãos. De todas essas guerrilhas, a Igreja tinha-se dissolvido. Mas porque a Igreja não se alicerça na filosofia ou na doutrina de um homem, ela permanece. Porque aquele que edifica a sua Igreja chama-se Jesus Cristo. Amém? Eu edificarei a minha Igreja. Então, irmãos, por causa destas questões todas do que é Igreja, eu li este texto em João capítulo 12. O meu genro, o Rui, que está aqui no louvor, quando acabei, ele disse-me assim, eu nunca conseguia ir a esse texto e ver a Igreja, mas você está certo, está aí um modelo de Igreja. E é verdade. O que é que nós temos aqui em João capítulo 12? Em João capítulo 12, nós temos uma festa, um encontro, uma comunidade que se junta, um grupo de pessoas que se juntam para partilharem uma refeição. E quando eu orava e buscava a Deus, e eu comecei a orar sobre este capítulo, quando estava de férias, no Algarve, a ler João, esta passagem começou a mexer comigo. E aquilo que eu tenho 17 páginas escritas, é um processo que eu fui desenvolvendo ao longo deste tempo na busca de Deus. Então, aqui nesta comunidade, neste encontro, nós temos de alguma forma uma ideia, não é a ideia, é uma ideia que eu estou a trazer aos irmãos, de como seria a Igreja que Jesus, de alguma forma, idealizava e decidiu estabelecer, não é? Então, nesta reunião, estavam alguns personagens, que eu não vou poder falar deles, mas vou mencionar os significados deles. Temos Jesus, temos Lázaro, temos Simão, temos Maria, temos Marta, tudo gente boa. Amém? Vocês estão cá? Mas também temos Judas Iscariotes. Porque Judas estava lá. Judas fazia parte da comunidade. É verdade, não é? Judas fazia parte. Judas estava sentado à mesa com Jesus. Mas olha, Judas fazia parte da comunidade, mas não fazia parte da Igreja. Já vamos ver isso, está bom? Cada um deles traz uma carga de ensino para nós sobre como deveríamos olhar para a Igreja. Porque nós temos uma tendência a olhar para a Igreja e achar que na Igreja somos todos iguais.
Irmãos, quando o Senhor Jesus fala de unidade, é uma palavra... Uma vez numa convenção, tive de desenvolver um debate muito sério com os meus colegas pastores por causa desta palavra. Unidade, unicidade. Unidade é uma coisa, unicidade é outra coisa. O Senhor Jesus sempre fala de unidade, mas não fala de unicidade. Unicidade é sermos todos iguais. Mas, irmãos, eu não queria fazer parte de uma igreja onde fôssemos todos iguais. Porque a beleza da igreja está em sermos todos diferentes. Como diz o slogan, todos diferentes, todos iguais. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais em quê? Na unidade do Espírito. Amém? Na unidade... Agora, o pastor António Gonçalves tem a personalidade dele. O Zé Carlos tem a personalidade dele. A irmã Hermínia tem a personalidade dela. É bom citar mulheres, porque senão pensam que na igreja só há homens, não é? E por acaso até há mais mulheres do que homens, não é? Cada um de nós tem a sua própria personalidade. Mas em Cristo Jesus, nós conseguimos caminhar nesta unidade. O Senhor Jesus orou, e esta é uma oração que nós nos esquecemos muito, para que todos sejam um, na unidade, como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia. Então, irmãos, grupos nunca promoveram crescimento na igreja. Vocês estão cá? O que promove o crescimento da igreja é unidade na igreja. Porque o mundo vai ver e vai querer. Vejam como eles são unidos. Amém? Então, vou falar de Lázaro. Lázaro, para mim, é uma demonstração clara daquilo que Jesus sonhava que fosse a igreja. Quem era Lázaro? Olha, Lázaro é aquele que havia ressuscitado há algum tempo atrás. Lázaro tinha morrido, vocês conhecem, no capítulo 11. Diz que, aqui, nós não sabemos qual foi a distância do tempo, diz que foi na semana da Páscoa, aqui depois da ressurreição, e lá estava aquele que havia ressuscitado. Lázaro é aquele que havia ressuscitado há algum tempo atrás. Então, em Lázaro, eu vejo um exemplo, da vida que vence a morte. Ele ressuscitou. Então, igreja, ouçam, igreja é a comunidade de gente que estava morta, mas reviveu, ressuscitou. Gente que nasceu de novo. Amém? Igreja é a comunidade dos... A igreja, deixem-me pôr assim, nem toda a gente que está na comunidade é a igreja, mas toda a igreja está na comunidade. Ou seja, na comunidade é possível haver pessoas que não ressuscitaram. Pessoas que não nasceram de novo. Eu penso que toda a gente aqui, eu não consegui ver os irmãos todos que entraram, não sei se entrou alguém que eu não conhecesse, eu penso que toda a gente que está aqui é gente que ressuscitou, mas eu não sei. Só vocês sabem. Isto é uma questão, é pessoal, é subjetiva, é do próprio indivíduo. Eu sei qual é a minha relação com Deus. Eu sei o dia em que nasci de novo. Eu sei o dia em que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. O dia em que eu me penitenciei dos meus pecados e o convidei a entrar na minha vida. Eu lembro-me desse dia. Ainda agora há dias, num culto, na Neves Ferreira, estava lá o irmão que pregou nesse culto. Já velhinho. E eu fui das poucas pessoas que fui cumprimentar. Levantei-me do lugar onde estava e fui ter com ele e disse: Baião, paz do Senhor. E eu disse: lembras-te de mim, Baião? E ele disse: lembra, és o António Gonçalves. Porque o António Gonçalves é muito conhecido, não é? Não sei se só por coisas boas, mas pronto, não é? Também não me vou preocupar com isso. Então a igreja, irmãos, a igreja é a comunidade de gente que estava morta, mas reviveu, ressuscitou. Assim, o que Jesus tinha em mente quando pensava em igreja era: a igreja é o lugar de ressuscitados. A igreja é o lugar de Lázaros. Amém? Quantos aqui são Lázaros? Levantem lá o braço. Os Lázaros. Não vi todos os braços no ar, portanto suponho que alguns aqui ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, mas podem nascer hoje. Porque hoje estão no sítio certo para ressuscitar. Ok? Ouçam bem. Se alguém está na igreja, mas não passou ainda pela experiência da ressurreição, do novo nascimento, está na comunidade, mas não é igreja. Vocês estão cá? Ela conhece a minha mulher, não é? A irmã Hermínia assim é muito conhecida, não é? É como o marido. Então, estava eu a dizer, quem não nasceu de novo pode fazer parte da comunidade
que nós sempre chamamos igreja, mas não é igreja. Este é o problema. É que quando olhamos para a igreja, comunidade, precisamos entender que nessa comunidade há quem seja igreja e quem não seja igreja. E nós precisamos escolher como é que vamos olhar. É por isso que alguns olham e julgam, estão sempre a julgar, a levantar problemas, a criar circunstâncias, que outros ficam afetados por isso. Mas nós precisamos de orar é pelas pessoas que falam. Porque eu disse que os críticos estão lá fora, mas também há críticos cá dentro. Vocês ouviram? Os críticos estão lá fora, mas também há críticos cá dentro. E os críticos que estão cá dentro são tão maus como os críticos que estão lá fora. Porque quem critica não tem o direito de criticar, tem o direito de falar com quem de direito. Porque quem não fala com quem de direito é maldizente. Entendem o que eu estou a dizer? Mas pronto, nós não temos tempo para isto. Então, irmãos, quando eu penso em igreja, penso em pessoas que ressuscitaram. Lázaro estava morto, mas agora reviveu. Estava em contacto com a nova vida, com a alegria. Lázaro é a prova de que passou do natural para o sobrenatural. E a igreja é isso, irmãos. A igreja é sobrenatural. A igreja, os irmãos vejam, não há nenhuma organização, nenhuma instituição que tenha estes pressupostos. Por exemplo, a igreja é o lugar onde o patrão, isto não faz parte da minha mensagem, mas veio de manhã quando eu estava a ministrar. A igreja é o lugar onde o patrão e o empregado se juntam e se tratam por irmãos. Amém? A igreja é o lugar onde o chefe e o servo se encontram e se tratam por irmãos. Amém? A igreja é o lugar onde o médico e o paciente se encontram e se tratam por irmãos. A igreja é o lugar onde os diferentes, quando se encontram, se tornam co-iguais em Cristo Jesus. E isto não acontece em mais nenhuma organização. Mas a igreja, porque ela é sobrenatural, porque o Espírito de Deus é o mesmo que opera em cada um de nós, ele nos constrange. Aleluia, isto é obra do sobrenatural, isto é a graça de Deus, é a manifestação divina operando na igreja. Então, amados, quando olhamos para Lázaro naquela reunião, percebemos claramente que Lázaro não precisava falar nada. Irmãos, Lázaro não abre a boca naquela reunião, porque a sua vida falava tudo o que era preciso comunicar. Falava tudo o que era preciso comunicar. E os irmãos sabem, a nossa vida é muito mais importante do que aquilo que nós dizemos. Às vezes falamos muito e a nossa vida estraga as palavras que dizemos. Temos um discurso bonito, mas não temos uma prática bonita. Eu lembro-me, irmãos, de ler um artigo, e podia citar casos, um livro que li há uns anos atrás, de um pastor nos Estados Unidos, já com uma certa idade, que tinha tido um acidente grave, e quando chegou o INEM, a emergência médica de lá, e chegou a polícia, a polícia que estava no local a tratar do assunto, estava a ajudar, de repente ouviu um comentário de alguém a dizer: só podia estar embriagado. Para ter um acidente deste só podia estar embriagado. E a polícia virou-se e disse: eu garanto que este homem não estava embriagado. E perguntaram-lhe: como é que tu podes garantir uma coisa dessas? E ela disse: ele foi meu professor na escola dominical e eu conheço a vida dele. Porque a vida daquele homem falava mais do que qualquer outra coisa. E isto é que é importante, irmãos. O que é importante não é o que eu digo. Às vezes falamos muito, temos muito ensino para os outros, muito conhecimento para os outros, mas a nossa vida não funciona. E nós precisamos de falar com a nossa vida. A nossa vida deve falar mais do que as nossas palavras. Lázaro não precisava falar. A vida de Lázaro era a sua pregação. Era o discurso de Deus para o mundo. A vida de Lázaro era o seu próprio discurso. A presença de Lázaro não era racional, não era compreensiva da perspectiva humana. Nunca antes alguém havia ressuscitado, pelo menos penso eu. Houve outras pessoas que ressuscitaram, não sei se antes ou depois, mas Deus mostrou em Lázaro que a dimensão do seu poder está para lá da razão humana. E este é o problema da igreja. O problema da igreja é que muitas pessoas olham para a igreja de um modo completamente natural e esquecem que a igreja, ela é sobrenatural, ela é transcendente, ela é divina. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Quem olha para a igreja de um modo apenas natural vai ficar decepcionado, porque não vai poder compreendê-la. Não vai poder compreendê-la porquê? Porque a igreja é o lugar de gente que ressuscitou, que nasceu de novo, que deu lugar à vida.
E isso é naturalmente incompreensível. Nós não conseguimos compreender a ressurreição. Nós compreendemos a morte, mas nós não compreendemos a ressurreição. Vocês estão cá? Mas a igreja é o lugar de ressuscitados. Vocês querem ver gente ressuscitada? Às vezes eu ouço pregações, acreditamos até na ressurreição dos mortos. Eu acredito, olha, todos aqui estávamos mortos. Vocês estão cá ou não? Quem é que se identifica comigo? Eu estava morto e eu ressuscitei. E a igreja é isso. É o lugar de ressuscitados. Eu não tenho que andar à procura do morto a caminho do cemitério. Eu deixo isso com o Senhor Jesus. Agora, se eu quero encontrar ressuscitados, eu estava morto e ressuscitei. Porque a igreja é o lugar de Lázaros, de ressuscitados. Gente que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. Amém. Lázaro cala toda a possibilidade humana de explicar o que Jesus tinha em mente quando ele pensava em igreja. Lázaro não se explica na psicologia, nem na sociologia, nem em qualquer outra logia. E da mesma forma, a igreja, enquanto lugar de ressuscitados, humanamente também não se explica. Eu não tenho uma explicação para a igreja. Tenho muitas teorias, mas todas elas são apenas teorias. Agora ouçam bem. A Bíblia apresenta aos crentes com algumas definições como discípulos de Jesus. E eu peguei nisto porquê? Porque se a pregação de Lázaro era a sua própria vida, eu precisava de encontrar um respaldo na palavra de Deus para isso. E eu encontrei. Olha, a Bíblia usa 4 imagens muito interessantes para a vida do crente. A Bíblia diz que nós crentes somos uma carta. Amém? Uma carta. Irmãos, uma carta não fala. Quem fala é o carteiro, não é? Já o Max cantava, chegou o carteiro das 9 para as 10, não é? Mas não, o Max não cabe aqui. O que cabe aqui é a carta não fala. A carta lê-se. Então, se eu sou uma carta, significa que os outros têm que ler a minha vida. Eu não tenho que me anunciar. Eu não tenho que falar de mim, não tenho que me projetar, não tenho que dizer nada. Eu tenho que esperar que os outros leiam a minha vida. E é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume. O perfume não fala. O perfume exala. A presença do perfume influencia, exala, cria alguma coisa importante no ambiente, sem palavras. Apenas pela presença. A vida do crente ressuscitado é isto. O crente que vive na sua relação íntima com Deus, ele é um bom perfume de Cristo. Mas a Bíblia diz mais, diz que o crente, ele é o sal. O sal não fala. O sal influencia. Onde ele é colocado, no seu silêncio, os irmãos colocam o sal na panela, no seu silêncio. E eu aprendi uma coisa esta semana. Aqui para os cozinheiros, que não sabem, aprendam comigo, que sou um mestre de cozinha, não é? Vocês ponham o sal na água só quando a água já está a ferver. Porque assim a água ferve mais depressa, sem sal. O sal retarda... Isto é o que faz é ouvir rádio, não é? No carro vou sempre a ouvir rádio e vou aprendendo, não é? Porque eu ponho logo o sal com a água fria, não é? Aprendi, não é? Então, o sal não fala. O sal manifesta-se lá pela sua ação, pela sua influência. Mas a Bíblia diz também que nós somos a luz. E também a luz, irmãos. A luz também não fala. A luz simplesmente manifesta a sua presença. Vocês estão cá? E o que é importante na nossa vida, irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos que nós somos todos evangelistas. Não somos. Ouçam, o irmão, você não é evangelista. Outros pensam que temos todos o dom de profetizar. Não temos. A Bíblia é clara sobre estas coisas. Só tem que ler a Bíblia. O irmão não é evangelista. O irmão é, quando muito, uma testemunha de Jesus. E testemunhas somos todos. E somos testemunhas quando temos oportunidade para testemunhar. Mas ouça o que eu vou dizer. Ouça. Se a sua vida não está bem, não testemunhe. Não testemunhe. Porque a sua vida fala mais alto que as suas palavras. E as pessoas vão mais olhar para si do que para aquilo que você diz. Se não corre o risco de ouvir aquilo que eu uma vez ouvi de alguém dizer num outro contexto, cantas bem, mas não me alegras. E, irmãos, nós queremos cantar bem e queremos alegrar. E para alegrar, a nossa vida tem que respaldar as nossas palavras. Vocês estão comigo? Amém? Então, este é um princípio importante. Testemunhas, vós sois as minhas testemunhas. Mas nós não somos todos evangelistas. O evangelista é um ministério. O evangelista nem sequer é um dom. O evangelista é um ofício dado por Deus.
não tem nada a ver com os dons do Espírito, tem a ver com os dons de Cristo. É que nós temos duas coisas. Temos os dons, e já estou a sair do meu ponto, temos os dons do Espírito, que é uma coisa, e temos os dons de Cristo, que é outra coisa. Os dons do Espírito são para toda a igreja, os dons de Cristo também são para toda a igreja, mas são ministérios, são aquilo que se chamam ofícios ministeriais. E quando nós dizemos, o irmão tem que evangelizar, o irmão não tem que evangelizar. Porque você não é evangelista. O irmão tem que testemunhar. Mas se a sua vida não está bem, não fale. Porque as suas palavras podem ser mais dolorosas e escandalosas do que qualquer outra coisa. Pregue com a sua vida. Ouçam, São Francisco de Assis, ele dizia, prega sempre a palavra. E se alguma vez sentires necessidade, usa palavras. A pregação de São Francisco era a tua vida deve ser a tua mensagem. Foi o que aconteceu. A pregação de Lázaro era a sua vida. Eu sou aquele que estava morto, mas que ressuscitei. Estou aqui. Eu sou a manifestação do poder de Deus. Sou a manifestação da glória de Deus. E isto acontece, irmãos, na igreja, como ressuscitados. Gente que vivia no pecado, gente que esteve amarrada, gente que viveu em práticas tão profundas, tão negativas, mas que quando encontraram Cristo, saíram da morte para a vida. A vossa vida é a vossa pregação. Há crentes cuja vida contrariam completamente as suas palavras. Lázaro não disse nada naquela reunião, mas a sua vida falou tão alto que os fariseus, incomodados com a sua existência, decidiram também matá-lo. Eles queriam matar Jesus e eles disseram, vamos matar também Lázaro. O homem não falou, o homem não disse nada. Mas a vida deles incomodava-os. A vida deles, o testemunho deles, a forma deles se relacionar com o Senhor Jesus, perturbava-os. Preciso terminar. Enquanto aqui nesta manhã estão nesta comunidade, quantos aqui nesta manhã estão nesta comunidade? Estamos aqui na comunidade. E nesta comunidade também está a igreja. Mas quantos estarão aqui nesta comunidade que ainda não são igreja? São comunidade, mas não são igreja. Porque a igreja não é comunidade. A igreja é os que ressuscitaram. Igreja é os que nasceram de novo. Não esqueça que fazer parte da comunidade não é o mesmo que fazer parte da igreja, porque para fazer parte da igreja precisa ressuscitar. Jesus morreu na cruz do Calvário, não para nós fazermos parte da comunidade, mas sim para fazermos parte da igreja. E para isso nós precisamos ressuscitar. Nós precisamos nascer de novo. Amém? Antes de orarmos, deixem-me introduzir os outros elementos que estavam em Betânia. De uma forma muito sintética. Simão o leproso. Quem era Simão? O que havia sido curado da sua lepra. Todos nós sabemos que lepra na Bíblia simboliza pecado. O que havia sido curado da sua lepra. A igreja é o lugar de pecadores curados do seu pecado. Então, irmãos, se eu fui curado do meu pecado, eu não tenho que continuar a falar do meu pecado. Eu tenho que falar do meu presente, da minha nova vida em Cristo e do meu futuro. O passado já era. O passado foi apagado. Eu não quero falar do meu passado. Porque o meu passado foi apagado. A Bíblia diz que ele riscou o escrito de dívida que havia contra mim nas minhas ordenanças. Então, se ele riscou, eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu quero viver o presente. Aleluia. E quero olhar para o meu futuro. E o meu futuro é glorioso. Então, tínhamos ali também Marta. Marta era aquela que servia. E isso ensina-nos que a igreja, ouçam, a igreja é o lugar de pessoas que se realizam realizando os outros. Amém? As pessoas sentem-se felizes por cuidar, sentem-se felizes por ministrar, por servir nas áreas em que elas são chamadas a servir. Mas também tínhamos ali Maria. E Maria era alguém que ama a Jesus de tal modo que não se preocupa mais com a sua própria imagem. Porque o gesto de ela ungir os pés de Jesus, na cultura em que ela estava, era altamente criticável, irmãos. Altamente criticável. Mas ela não se preocupou com isso. Então a igreja é o lugar de não nos envergonharmos de dizer quem somos em Cristo Jesus. Mas prefiro, irmãos, naquela comunidade também estava Judas Iscariotes. E todos nós sabemos que Judas Iscariotes não era crente. Ou pelo menos era um falso crente. Ouçam bem. Por incrível que pareça, Judas Iscariotes
também estava sentado à mesa com Jesus. Então, Judas Iscariotes, ouçam bem, é o exemplo daquele que está junto, daquele que testemunha, daquele que participa, daquele que tem discurso, daquele que tem lógica, daquele que parece ter uma visão sobre a realidade sociológica da comunidade, mas não entende nada, porque a sua essência nunca foi tocada por Jesus. Isto é, ele nunca ressuscitou. Ele nunca nasceu de novo. Vocês estão comigo? Isto para mim é extraordinário. Isto quer-me dizer, irmãos, na igreja, enquanto comunidade, também há Judas Iscariotes. Também há Judas Iscariotes. Ele não experimentou a ressurreição. O seu caráter não foi transformado nem curado. Porque ele nunca permitiu que a ação do Espírito Santo descesse da sua razão para o seu coração. E por essa razão ele nunca nasceu de novo, nunca ressuscitou. Mas ainda assim, ele estava na comunidade, mas não fazia parte da igreja. Então vamos distinguir isto, irmãos. Quando olharmos para a igreja, vamos pensar sempre neste molde. Vamos pensar em comunidade e a igreja. E vamos pensar, nem toda a gente que está na comunidade faz parte da igreja. E vocês perguntarão, pastor, como é que isso se resolve? Não se resolve. O Senhor Jesus disse, deixai crescer o trigo e o joio juntos. E naquele dia, quando for a altura da colheita, far-se-á separação entre uns e outros. Então é normal que na comunidade haja trigo e joio. E quando eu percebo que na comunidade há trigo e joio, então eu já não tenho a necessidade de mudar para outra igreja que seja perfeita, porque na outra igreja também há trigo e joio. Então eu vou permanecer onde estou e aguardar aquele dia da colheita. Agora, a minha oração é que o Senhor me traga a convicção plena pela minha decisão de que eu sou Lázaro. Vocês estão cá? De que eu sou Lázaro. Quantos Lázaros estão aqui nesta manhã? Levantem lá o braço. Os Lázaros. Quantos têm essa plena convicção? Agora é uma pergunta séria. Quantos têm a plena convicção aqui de que ressuscitaram com Cristo? Que nasceram de novo? É? Vamos orar, irmãos. Amém? Vamos orar. E deixem-me fazer um convite. Como eu disse, eu não sei, não consigo ver toda a gente que está aqui. É possível que haja connosco alguém que se sente bem na comunidade, gosta de vir, gosta de estar connosco, mas que ainda não nasceu de novo. E o que é isso de nascer de novo? Nascer de novo é simplesmente nós fazermos a nossa penitência diante de Jesus, dizermos ao Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdoa os meus pecados e entra na minha vida como meu Senhor e Salvador. Cristianismo é tão simples, tão simples, tão simples, que às vezes até se torna difícil nós percebermos pela simplicidade. Porque o novo nascimento não é fruto daquilo que tu fazes. Não há nada que tu faças. O novo nascimento é fruto daquilo que Jesus já fez. E da tua aceitação. A tua participação no processo da salvação é simplesmente convidar Jesus a entrar na tua vida e pedir-lhe perdão dos teus pecados. Eu não sei se alguém aqui nesta manhã quer fazer isso. Vamos curvar as nossas cabeças. Como eu disse, eu não vejo as pessoas, não consigo. Vamos curvar as nossas cabeças e eu vou orar. Eu vou orar. Senhor Jesus, tu sabes, todos aqueles aqui na comunidade nesta manhã, que ainda nunca fizeram a oração do penitente, do arrependimento, da confissão dos pecados e de te confessarem como Senhor e Salvador. Eu oro para que se alguém aqui nesta manhã não é Lázaro, ainda não é Lázaro, não saia deste lugar sem o fazer, sem o ser. Ministra em cada vida pelo teu Espírito. Convence cada coração, Senhor, cada coração, da necessidade de não fazerem apenas parte da comunidade, mas fazerem parte da igreja. O corpo dos que ressuscitaram, o corpo dos que foram curados do seu pecado, o corpo daqueles que têm prazer na adoração, o corpo daqueles que têm prazer em servir e se realizam servindo os outros. Senhor, ministra nos corações. Pelo teu Espírito, contende, Senhor, contende. Contende.
e faz com que neste lugar, este seja um lugar de Lázaros ressuscitados. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão animados? Enquanto o ministério se prepara para nós servirmos a ceia do Senhor, deixem-me perguntar, quantos aqui, perguntar novamente, quantos aqui podem ficar de pé dizendo, eu sou Lázaro? Fique lá de pé. Os que são Lázaros, digam lá, Lázaro ressuscitado, fique de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos sabem porque é que eu faço este exercício? Porque eu falei de Maria. E Maria, eu disse que Maria foi aquela que não teve vergonha de se prostrar aos pés de Jesus. Ela não teve vergonha de se assumir, ainda que na sua cultura era escandaloso aquilo que ela estava a fazer. E quando nós ficamos de pé, nós estamos a testemunhar uns diante dos outros, dizendo, eu sou Lázaro, eu não me envergonho de estar com Jesus e de me sentar à sua mesa. E é o que nós vamos fazer agora. Agora, de seguida, nós vamos nos sentar à mesa com Jesus, participando do pão e do vinho. Amém? Os irmãos acham que Jesus, que é quem edifica a sua igreja, os irmãos estão felizes por fazer parte da igreja? Amém mesmo? Acham que Jesus, que é quem edifica a sua igreja, ele merece uma salva de palmas? Mesmo? Amém? Aleluia! 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 Aleluia, Jesus! Para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Os irmãos podem fazer o favor de tomar o vosso lugar. Eu vou fazer uma leitura no Evangelho de São Mateus, antes dos símbolos passarem. E quando os símbolos passarem, os irmãos podem tomar os símbolos, está bem? Então diz assim a palavra do Senhor. Diz assim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então vamos tomar estes símbolos. E vamos tomar estes símbolos dizendo simplesmente ao Senhor Jesus, Senhor, obrigado porque eu posso tomar estes símbolos. Porque eu sou Lázaro. Eu sou Lázaro. Porque eu sou Simão. Amém? Eu sou Simão, fui curado do meu pecado. Fui ressuscitado dentre os mortos. Porque eu sou Maria. Posso adorar-te. E porque eu sou Marta, posso servir-te. Amém? Uma oração simples. Vamos tomar estes símbolos. Os irmãos podem começar. Vamos aproveitar estes momentos de uma forma muito particular, muito particular. São símbolos altamente importantes e com significado extraordinário. Vamos usufruir da bênção que Deus tem para nós, nisto que estamos a celebrar e a comemorar. Aleluia. Se quiserem juntar-se a nós nesta oração que vamos fazer, é de muita simplicidade, mas é tremenda. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor, anseio por ti.
anseio por ti, a ti eu me rendo. Tudo entrego, tudo eu
nós oramos para que o tempo de normalidade volte rapidamente. Para nós podermos estar à vontade, sem stresses, na presença do Senhor. Porque eu acredito que Deus continua a ministrar-nos. Nós saímos, Deus não fica aqui, Ele vai com cada um de nós e depende de cada um de nós permitir essa graça dEle operando na nossa vida. Amém? Eu quero lembrar os irmãos uma vez mais que amanhã nós começamos uma semana de oração. É importante nós orarmos. Este é um tempo fundamental para nós clamarmos ao Senhor por vitória em toda esta tribulação, não só por nós, mas pelo mundo à nossa volta. Deus tem coisas grandes. Eu acredito que alguns sinais estão a acontecer para nós despertarmos no nosso coração em temor e nos prepararmos, porque os ressuscitados, os Lázaros, um dia destes, irão subir ao encontro dele. Amém? Nós todos possamos fazer parte desse número. Que a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e até à vinda do Senhor. Amém. Atenção, irmãos, na saída, mantenham o distanciamento, mantenham as máscaras.